Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã para falarmos um pouco destas três realidades que parecem não ter relação umas com as outras: igreja, família, política. Parecem três áreas da nossa vida tão disparatadas, tão sem conexão, e no entanto, de repente, por uma série de acontecimentos históricos, elas se encontram cada vez mais entrelaçadas. Vamos então um pouco fazer um resumo daquilo que nós vimos nessa manhã, tentando ligar essas realidades. A minha missão um pouco aqui é unir aquilo que foi dito na primeira palestra, aquilo que foi dito na segunda palestra, e colocar um pouco do sentido daquilo que está acontecendo com não somente o Brasil, mas com o mundo no momento atual. Vejam, existe uma matriz ideológica que de alguma forma invade o mundo atual. É a matriz ideológica marxista. O que é o marxismo? Veja, eu sei que é muito difícil em poucas palavras expressar o que é o marxismo. Mas, ao invés de dar uma definição, vamos descrever um pouco, rapidamente, como é que funciona a visão de mundo a partir de Karl Marx. Karl Marx, como todo mundo sabe, é um filósofo, ideólogo, alemão, de origem judaica, que viveu no século XIX e boa parte de sua vida ele passou na Inglaterra. A ideia marxista é a seguinte, basicamente é a seguinte: não existe verdade. Só existe uma coisa: ideologia. Explico. Não existe uma verdade à qual você deva se adequar. Quando eu digo, por exemplo, que tem um copo de água aqui em cima, você tem que mudar a sua ideia e tem que se adequar à realidade que você acaba de receber aqui. Como diz Platão, filósofo antigo, verdade conhecida, verdade obedecida. Tem um copo d'água aqui, você perdeu a sua liberdade. Quando eu mostro para você essa verdade, você não consegue mentir nem para você mesmo. Você não consegue dizer para você que esse copo não está aqui, ele está, você está vendo. E você não pode negar os seus olhos. Você tenta se convencer do contrário. Quando eu digo para você 2 mais 2 é igual a 4, você não consegue se convencer do contrário. Por mais que você tente, a sua mente é incapaz de aceitar uma outra realidade que não a verdade de que 2 mais 2 é igual a 4. Ora, para Karl Marx, esse fenômeno não existe. Não existe a verdade. O que existe é uma ideologia que é uma série de pensamentos, de fenômenos culturais que tem por finalidade impor os meus interesses de classe. Então, para Karl Marx, a realidade, o mundo real, o substrato, o que existe é uma briga na sociedade pelos interesses de classe. Existem as classes sociais com seus interesses peculiares. Então, os capitalistas têm os seus interesses, a igreja tem seus interesses, os trabalhadores têm os seus interesses, e assim por diante. Cada classe social tem os seus interesses, e porque esses interesses são conflitantes, o que acontece é a chamada luta de classes. E como instrumento para esta luta de classes, existe uma realidade chamada ideias. As ideias são uma forma de você conseguir impor aos outros uma condição em que eles cessem de lutar pelas seus interesses de classe. Portanto, para
Karl Marx, existe uma infraestrutura social. A infraestrutura para Marx é o quê? São os interesses econômicos. Agora, essa infraestrutura, como ela é conflitiva por causa dos interesses, se cria uma superestrutura. O que é a superestrutura? É a cultura, é a igreja, é a fé, são os fenômenos culturais como a família. Isso daí tudo está montado para defender o status quo. O que é o status quo? O status quo é o estado no qual se encontra a sociedade opressora, injusta, não igualitária, que é a realidade atual. Esta é a realidade. A realidade são os interesses de classe e as religiões, as filosofias, as chamadas ciências, os fenômenos culturais, como a família, como nacionalidade, patriotismo e assim por diante. Tudo isso são realidades que estão aí a serviço dos interesses de classe. Então, por exemplo, eu, Padre Paulo Ricardo, estou aqui dando essa palestra sobre fé e política, mas eu poderia estar na igreja celebrando missa, ou poderia estar numa sala de aula, né, ministrando alguma coisa, ou no meu site falando alguma coisa, né, na internet. Tudo bem. Eu estou a serviço de um interesse de classe. Para Karl Marx, eu estou a serviço de um interesse de classe. O meu discurso, aquilo que eu estou fazendo, não é transmitir a verdade, mas é defender os interesses econômicos de um grupo. Por isso, nós, católicos, nós, igreja, nós, religiosos, estamos errados para começo de conversa. A própria existência da religião, para Karl Marx, é um problema. Por quê? Porque o que é a religião? A religião é uma forma de as pessoas renunciarem aos seus direitos de classe e começarem a pensar no céu. Então o Padre Paulo Ricardo vem aqui e fala para vocês buscarem o reino dos céus, buscar a salvação eterna, para vocês serem felizes junto com Deus. O que é que eu estou fazendo? Ao ensinar vocês a buscarem a salvação eterna e o reino dos céus, eu estou fazendo com que vocês não lutem nos sindicatos, não entrem no Congresso com leis reivindicando seus direitos de classe, não se engajem na política, etc e tal, porque vocês vão aceitar a cruz. Se o seu patrão capitalista oprime você, você vai aceitar a cruz, porque essa cruz vai te levar para o céu. E o Padre Paulo Ricardo, então, ensinando você a abraçar a cruz e a pensar no reino dos céus, eu estou sendo instrumento dos interesses de classe. Ou seja, eu sou, na verdade, um ideólogo. Eu estou a serviço de um sistema opressor. E é por isso que Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. O ópio era uma droga que na época de Marx era usado pela elite. Precisa ter dinheiro para comprar ópio, né? Porque aí você usa o ópio e não sente dor, né? Você está lá sofrendo, usa o ópio e não sente dor. Precisa ter dinheiro para fazer isso. Ora, como que nós vamos fazer para o povo não sentir dor enquanto o capitalista oprime o povo? Você dá um ópio para eles que é barato, chama religião. Põe o povo de joelho rezando o terço, você vai ver que eles param de lutar no sindicato, né? E essa é a realidade. Karl Marx, no entanto,
achava que o que era necessário então para tirar o povo dessa alienação? Ora, ensinar o materialismo dialético, portanto, ensinar para as pessoas que religião não existe, que Deus é uma alienação, que Deus é uma grande bobagem, e que, portanto, nós vamos viver sem religião. Isto pensava Marx no século XIX. Mas o mundo, a história vai para frente, e os marxistas, apesar de serem marxistas, e o cérebro marxista nunca é muito normal, apesar deles serem marxistas, eles conseguem aprender as coisas. E eles aprenderam que não dá certo esse negócio de acabar com a religião. Eles tentaram isso. Tentaram na Rússia. Colocaram em prática. Tentaram impor o ateísmo no povo russo. Não conseguiram. Então eles viram que era impossível as pessoas não terem religião. Então criaram o plano B. O plano B que Karl Marx não tinha pensado. Pelo menos não tinha elaborado dessa forma. E o plano B é o seguinte, é você entrar dentro da religião e fazer com que essa superestrutura religiosa, ou seja, vejam, para eles, para os marxistas, ponham isso na cabeça de vocês, não existe verdade. Não existe verdade, só existe interesse de classe. Ora, para nós impormos agora os interesses de classe do proletariado, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos entrar dentro da religião e vamos então, como um vírus, mudar o sistema de como a religião funciona. Então é por isso que o marxismo então entrou dentro do cristianismo. Isso é uma invenção recente que eu falo, estou falando de 50 anos, tá, gente? Recente é diante da história da humanidade. 50 anos é pouca coisa. Para a minha vida, 50 anos é muito. 50 anos atrás eu não existia. Mas 50 anos atrás para a história da humanidade é nada. Ok? Muito bem. Eles então disseram, vamos entrar dentro das religiões e vamos pervertê-las desde dentro para que elas deixem de ser um sistema que justifica o sistema capitalista opressor para ser um sistema que promove a revolução socialista. E o que é que a revolução socialista promove? A revolução socialista promove, pelo menos é esta a propaganda que eles fazem, eles querem promover a igualdade. Por quê? Porque a matriz filosófica e ideológica do marxismo é uma matriz gnóstica. Ou seja, os gnósticos, eles têm um ódio contra a estrutura do real e eles acham que eles é que sabem como a realidade deveria ser. O mundo está mal construído, o mundo está mal feito. Este mundo que está aí não é o mundo real. Este mundo que está aí é um sistema ideológico. Eu acho que a maior parte de vocês deve ter assistido aquele filme Matrix, né? Todo mundo assistiu Matrix? Muito bem. O que é Matrix? A Matrix é uma parábola, né, dessa realidade. Ou seja, o mundo como nós o vemos não é o mundo real. O mundo como nós o vemos é um programa de computador, segundo o filme. É um programa de computador que faz com que a gente tenha essa ilusão de que o mundo é desse jeito. Mas o mundo real não é isso. Nós precisamos sair da Matrix, sair do mundo ideológico, sair dessa matriz ideológica e entrar, né, sair dela e vir para a realidade. Aquele lá, o filme Matrix é uma parábola a respeito de como o pensamento marxista pensa o mundo real. Para eles não existe a realidade. Isso que nós estamos vendo aqui, não é a realidade.
vezes a partir de um vírus que foi introjetado, chamado ideologia. Então você avalia tudo a partir dessa ideologia. Você avalia tudo a partir desta situação opressora. Então vejam só como, de repente, a religião, que parecia que não tinha nada a ver com política, tornou-se extremamente importante dentro do jogo político. Porque a religião, para os marxistas, é o quê? É uma superestrutura ideológica que ou justifica o sistema opressor como ele está aí, ou revoluciona o sistema para criar uma nova situação social. Mas vejam, a mente marxista nunca, ponham isso na cabeça, senhores, nunca está preocupada de saber se essa religião é verdadeira ou não. Para eles, o que interessa é o que é que esta ideia produz. Essa ideia vai produzir resignação, e aí o proletariado vai ficar, né, vai ficar lerdo aí, aceitando tudo. Ou essa religião vai produzir revolta, revolução e mudança da sociedade. Não existe uma pergunta pela verdade, existe uma pergunta para o que é que serve essa ideia. Então deu para entender basicamente como é que funciona o marxismo. Muito bem. Ora, acontece que dentro dos valores religiosos existem instituições que são mantidas ao longo dos séculos. Uma dessas instituições que tem valor para as religiões, principalmente para uma religião chamada cristianismo, chama-se família. Por que é que a família tem valor para os cristãos? Nós cristãos cremos, estou falando aqui do cristianismo real, do cristianismo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui na terra, não do cristianismo inventado, tá? Não é um cristianismo, não é o plano B, eu estou falando aqui do cristianismo original. No cristianismo original, existe uma realidade chamada o sacramento do matrimônio. O cristianismo é a religião que crê que Deus é amor. E o que é amor? Amor não é um sentimento. Deus revelou para nós o que era amor quando o próprio Deus, que se fez homem, veio a esse mundo e morreu na cruz por nós. Quando Ele morreu na cruz por nós, por amor, quando Jesus morreu por amor, deu a vida por amor, Ele revelou o que era amor de verdade. Antes nós não sabíamos o que era o amor de verdade. Tá? Nós tínhamos uma noção do que era o amor de verdade. Mas precisou Jesus vir ao mundo para realmente mostrar o que era o amor. O amor é uma aliança que diz: eu vou lutar pelo seu bem, pela sua felicidade, pela sua salvação, mesmo que isso custe o meu sangue. Mesmo que eu tenha que morrer por isso. Eu amo você e por você eu estou disposto a dar a minha vida e derramar o meu sangue. Isso é amor. Vejam, é bem diferente de um conceito romântico do amor, não é verdade? Pois bem, então o amor, que é Deus, se realiza, não é? E se encarna numa verdade chamada família. Quando Jesus veio ao mundo, na sociedade romana, o que era a família? A família na sociedade romana era um proprietário chamado pai de família, o pater familias romano, o pai, ele era o proprietário da família.
ele tinha poder de vida ou de morte sobre a mulher e os filhos. Vocês sabiam disso? E existem estudos sociológicos que provam que um dos fatores que levou o cristianismo a se expandir enormemente no início, lá no Império Romano, foi exatamente o fato de que as mulheres estavam profundamente interessadas em que seus maridos se convertessem ao cristianismo. Por quê? Porque para os cristãos a mulher não era coisa, a mulher não era objeto, a mulher não era propriedade do marido, a mulher era uma pessoa, a mulher tinha sua dignidade. O marido não tinha poder de matar a sua esposa, o marido não podia usar a mulher em casa e depois sair para usar outras mulheres. A mulher tinha dignidade, tem que haver fidelidade matrimonial. Os cristãos defendiam que as mulheres não podiam matar os seus filhos, por exemplo. Naquela época não havia tanto aborto, porque o aborto era extremamente perigoso para a vida da mulher. Se resolvia a coisa de outra forma, com o infanticídio. Ou seja, a mulher dava à luz ao filho e depois expunha o seu filho. Ou seja, expor o filho quer dizer o seguinte: joga o filho no lixo, deixa na rua e deixa morrer de fome. Era assim que se resolvia o problema do aborto na antiguidade. Nós cristãos nunca aceitamos isso. E os cristãos saíam pelas ruas recolhendo as crianças que eram expostas e salvando e adotando as crianças. Não é? Existe uma carta, a famosa carta a Diogneto, escrita no segundo século, em que é um cristão escrevendo para um pagão chamado Diogneto e tentando explicar o que era o cristianismo. Ele dizia assim: olha, nós cristãos partilhamos a mesa, mas não partilhamos a cama. Ou seja, nós partilhamos a nossa comida com os pobres, mas nós não damos a nossa mulher para o vizinho usar. Está entendendo? Para nós cristãos, o amor cria vínculo, o amor cria aliança. E esta aliança, no mundo concreto e real, se encarna numa verdade chamada família. Família. Então vejam, conforme esses estudos sociológicos, quem quiser depois aprofundar, procura um autor chamado Robert Stark. O Stark, ele não é cristão, ele estudou o cristianismo antigo como sociólogo, tem vários livros a respeito da origem do cristianismo e o desenvolvimento do cristianismo nas suas origens, e ele diz assim: nossa, o cristianismo é tão lindo, pena que eu não acredito. É interessante, é um ateu, entendeu? Que estudou o cristianismo, entendeu o cristianismo, viu a dinâmica social do cristianismo, ele diz: puxa vida, o negócio é lindo, né? Que seria tão bom se fosse verdade. Ele não consegue dar o passo da fé, está entendendo? Ele não conseguia dar o passo da fé, ele não consegue dar o passo da fé. Mas isso é bom, no sentido, nos presta um serviço, porque a gente vê um homem que, na honestidade científica e intelectual dele, mostra claramente o quanto o cristianismo contribuiu para que a sociedade se tornasse uma sociedade melhor. E um dos fatores que fez com que o cristianismo se desenvolvesse extraordinariamente no início foi exatamente a concepção cristã de família, porque respeitava a dignidade da mulher e dos filhos. Os filhos não podiam ser mortos pelos pais, as mulheres não podiam ser mortas pelos seus maridos, as mulheres tinham dignidade. E, portanto, as mulheres que se convertiam ao cristianismo ficavam extremamente interessadas que os seus maridos fossem cristãos, porque os maridos pagãos eram terríveis. Pois bem, vejam o quanto o cristianismo, enquanto religião, contribui e contribuiu para que a sociedade, né, se tornasse melhor. Mas qual é o problema?
Nós cristãos, eu estou falando do cristianismo original, nós cristãos não acreditamos numa maluquice que os socialistas marxistas acreditam. Nós não acreditamos que nós somos todos iguais. Eu choquei você agora, né? Agora essa frase foi chocante. Eu disse, nós cristãos não acreditamos que nós somos todos iguais. E os marxistas acreditam que nós somos todos iguais. O que quer dizer isso, padre? Espera lá, vamos esclarecer. Antes que você jogue as pedras em cima de mim. Não jogue bolsa, cadeira em cima de mim, por favor. Calma, deixa eu explicar. Nós acreditamos que nós temos igual dignidade diante de Deus. No sentido de que os nossos direitos básicos, fundamentais e a dignidade humana é a mesma. Ok? Mas nós cremos que Deus, quando fez o ser humano, fez a sociedade, fez a igreja, Ele criou uma realidade orgânica. E numa realidade orgânica, nos órgãos de um corpo, não há igualdade. Existe cooperação, existe comunhão, existe doação mútua, mas não há igualdade. Por quê? Porque já pensou se fosse tudo estômago, se fosse tudo olho, se fosse tudo orelha, se fosse tudo braço? Seria terrível. Seria de uma monotonia horrorosa. Mas o que é que acontece? O que acontece é que existe o olho. O olho é capaz de ver que aqui tem um copo d'água. A garganta diz, você precisa se reidratar. Aí, a informação que veio do olho para o cérebro e da garganta para o cérebro, vira uma decisão e diz para o braço, vai, pega agora o copo d'água e bebe. O corpo inteiro saiu lucrando com isso, porque o corpo inteiro precisa de água. A garganta deu alerta, desidratou. O olho procurou, viu. O cérebro decidiu, a mão pegou. Existe igualdade? Não, mas existe uma beleza de harmonia, de comunhão, onde a, aspas, sociedade do meu corpo funciona maravilhosamente, em que cada um, diferente, trabalha para um bem comum. Padre Claudir colocou para nós na primeira palestra que política é isso? É buscar o bem comum. Agora, a visão marxista de sociedade é maluca. Eu disse para vocês, parecia que eu estava ironizando, mas na verdade eu estou dizendo isso com muita pena dos marxistas. A visão que eles têm de mundo é doente. Por quê? Porque eles têm uma obsessão. Eles acham que, se nós não formos todos iguais, existe uma grande injustiça. Agora, isso é uma ideologia, uma ideia maluca que eles colocaram na cabeça, que é absolutamente discrepante do mundo real. Nós não somos iguais. E não podemos ser iguais porque Deus distribui os talentos diferentes. O sujeito tem talento para ser empresário. O outro tem talento para ser professor. O outro tem talento para ser advogado. O outro tem talento para ser médico. É evidente que uma sociedade não pode ser igual, mas imagine só se eu exigisse de uma pessoa que tem um gênio prático de empresário, que ele tivesse o gênio teórico de ser Einstein. Está entendendo? Eu conheço pessoas maravilhosas, com professores meus, que são verdadeiros gênios. Pessoas assim de uma cultura extraordinária. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, de um filósofo brasileiro chamado Olavo de Carvalho. Né? O sujeito tem uma capacidade de leitura, de cultura extraordinária, uma coisa assim, que eu fico assim boquiaberto.
Mas o Olavo de Carvalho, que é um excelente analista da conjuntura social do mundo atual, ele seria um péssimo político. Eu não daria conta de ser presidente do Brasil, de administrar o país. Por quê? Porque não é o dom dele. Ele seria também um péssimo padre. Mas ele é um excelente filósofo, um excelente analista político. Vejam, onde cada um fazendo a sua parte, consegue, né, propor algo de bom para a sociedade. Eu jamais faria direção espiritual com o Olavo de Carvalho. Está entendendo? Mas quando eu quero saber o que está acontecendo com a política do mundo, não tem homem melhor para me dizer. E quando eu quero saber uma questão filosófica lá de uma análise de um filósofo contemporâneo e tal, eu sempre dou uma olhadinha o que é que ele está dizendo, porque o homem tem uma capacidade de análise extraordinária. Agora, nós não somos iguais. Cada um tem a sua missão. Agora, o que acontece é o seguinte: os marxistas eles são obcecados com isso, isso é uma doença mental. Eles são obcecados com o fato de que nós temos que ser iguais. E se não for igual, é injusto. Mas pera lá, meu filho. Olha o tanto de cabelo que você tem, olha para mim. Olha que injustiça. Então, para nós sermos iguais, vai ter que passar uma lei no Congresso de arrancar seus cabelos. Para todas as mulheres ficarem lindas, assim como eu. Ó. Né? Olha que economia, gente. Que economia que ia ser para o país. Os salões de beleza iam falir. Hoje de manhã eu me deparei com um drama. Saí de casa e esqueci o pente. E até agora eu não penteei o cabelo. E ninguém notou a diferença. Gente, é uma obsessão, a obsessão marxista com essa história de que nós precisamos ser iguais, para que haja justiça. Não. Para que haja justiça, não é necessário sermos iguais. Para que haja justiça, é necessário que nós compreendamos que a dignidade de cada pessoa deve ser respeitada na sua vocação específica, quando cada um tem a sua vocação específica dentro do todo orgânico de uma sociedade. Não precisamos ser iguais. Mas o senhor Karl Marx, já no fim da vida, ele meditando e meditando, conseguiu enxergar o seguinte: a raiz das desigualdades sociais, isso foi no fim da vida, hein? A raiz das desigualdades sociais não está na distribuição do trabalho. Existe uma raiz mais profunda. Onde está? Na família. E ele então escreveu um livro que ele não chegou a publicar, mas que depois o seu colaborador, Engels, depois da morte de Marx, encontrou aqueles escritos ali, ele ordenou e publicou com o nome dele, mas ele diz na introdução, o Engels foi honesto dizendo assim: olha, isso daqui que eu estou publicando, o livro, fui eu quem elaborei, mas as ideias são de Marx, porque eu encontrei os manuscritos que ele deixou lá. O livro estava quase pronto, mas não estava pronto para ser publicado, então eu organizei o livro. E o nome do livro é A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. E qual é a ideia de Karl Marx nesse livro? A ideia do Marx é a seguinte. Vejam, isso não corresponde ao mundo real. Tá? Isso daqui é o jeito como ele pensou. Se você for fazer uma análise realmente histórica, arqueológica e sociológica, você vai chegar à conclusão de que isso nunca existiu. Mas na cabeça de Marx existiu.
Deixa eu então relatar o que existiu para ele. O que existia para ele? Havia uma horda primitiva. Os seres humanos, quando nós surgimos no planeta, nós éramos uma horda de seres iguais. Todo mundo tinha relação sexual com todo mundo, e aí, sem problema nenhum. Ora, tendo relação sexual com todo mundo, qual era o resultado final? O resultado final é que as pessoas sabiam quem era a sua própria mãe, mas não sabiam quem era o pai. Evidente, não tinha exame de DNA naquela época. Então não tinha como saber se todo mundo tinha relação com todo mundo, né? Os homens não sabiam quem eram seus filhos. Mas o que aconteceu é que essa sociedade, essa horda primitiva, que era nômade, coletora, não é? Como os nossos índios, ela se desenvolveu e passou para uma fase de sociedade agrária. Ora, quando você tem uma sociedade agrária e você começa a desenvolver a agricultura, acontece um fenômeno. Todo agricultor produz mais do que o que ele consegue consumir. Isso é líquido e certo. Não precisa ser latifundiário. Até no seu sítio, até no quintal da sua casa, se você tem uma mangueira, você produz mais mangas do que você é capaz de consumir. O que é que você vai fazer com o excedente dessa produção? O excedente da produção, então, significa troca, comércio, e significa acúmulo de riquezas. Mas, no acúmulo de riquezas, eu vou deixar minha riqueza para quem? Eu preciso ter herdeiros, e para ter herdeiros eu preciso saber quem são meus filhos. E então Karl Marx diz que a origem da família está no fato de o agricultor, que diz, essa é a minha terra, esse é o meu produto, e essa é a minha riqueza, começar a dizer, então venha cá, mulher, se você tiver relações sexuais com outro, eu mato você. Você é a minha mulher. Para eu ter certeza de quem são os meus filhos. E então, a partir do capitalismo, surgiu a família. A família surgiu da vontade de ser dono de alguém. Nota de rodapé. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Muito bem. Quando você se casou, você queria ser proprietário da sua esposa, e a mulher, aqui, as mulheres aqui, por acaso, sentem, ou vivem, ou veem que se tornaram objeto dos seus maridos, que agora você então é fiel ao seu marido, porque você quer garantir que ele é o dono dos filhos? Essa é a razão pela qual você se casou? Ou seja, isso é uma coisa tão fora do mundo no qual nós vivemos, que você fica se perguntando assim, mas para uma cabeça marxista, isso é muito convincente, porque eles estão obcecados em saber como é que nós vamos fazer para que a sociedade seja igual. E quando você tem uma família, o papel pai, papel mãe, papel esposo, esposa, filho, filha, irmãos, irmãs, estes papéis geram a desigualdade radical. Por quê? Porque esses papéis familiares fazem com que nós não sejamos iguais. Dando um fast forward, indo para frente bastante assim, né? Para que a gente não perca muito tempo nos detalhes, lá com Karl Marx. No século XX, vários marxistas começaram a notar isso. Principalmente as mulheres marxistas. O professor Felipe Neri citou aqui, não é, uma marxista chamada Shulamith Firestone. Não é? E outras marxistas, não é, como Margaret Sanger e Companhia Limitada, elas começaram a notar, companheiros marxistas, acordem,
vocês estão lutando para eliminar a opressão do capitalista contra nós trabalhadores, mas vocês, companheiros, são opressores das mulheres de vocês. Em casa vocês exercem a opressão capitalista que vocês abominam no patrão. Vocês mandam nas mulheres de vocês. Vocês são os donos das mulheres de vocês. Vocês, todo homem, todo pai de família é um opressor. Ele é o dono de uma propriedade, uma mulher. E a Sulamita Firestone chega à conclusão óbvia para a mentalidade marxista. A situação da mulher casada é pior, muito pior do que a situação da prostituta. Porque a prostituta presta serviços sexuais, pelo menos ela é remunerada. A mulher casada, ela é escrava sexual. Ela presta o serviço e não é remunerada. Portanto, para nós implantarmos a igualdade na nossa sociedade, nós precisamos destruir a família. Vejam, na palestra passada, o professor Felipe Neri apresentou as coisas, e a função mesmo dessa palestra dele era chocar, né? É realmente isso, é acordar a gente assim, dar um chacoalhão e dizer, ó, o que está acontecendo. Mas ele não tinha, a função da palestra dele não era explicar para vocês o que eu estou fazendo agora, que é a razão de ser de tudo isso e a lógica que está por trás de tudo isso. Porque quando o professor Felipe Neri apresenta para vocês aquelas cartilhas sexuais, olha, vamos lá, né? O menino que ama menino, o que está acontecendo com o meu corpo? O que é que papai e mamãe fazem escondidos no quarto? Vamos nós fazer sexo também em nós? Aproveitem, quando papai e mamãe saírem de casa, vamos fazer uma festinha sexual para a gente fazer umas experiências sexuais. Por que é que eles estão imprimindo na mente dos nossos filhos estas depravações? Porque não haverá caminho para nós chegarmos à igualdade se nós não voltarmos à horda primitiva. Entenderam? Aquela ideia primitiva de que ninguém é, aspas, propriedade sexual de ninguém, e que nós podemos ter sexo com quem quer que seja. E esta ideia burguesa, nota de rodapé, quando eles disserem burguês, você leia, cristão. Fecha parênteses, volta para o texto. Essa ideia burguesa de família precisa ser destruída. Porque a família é a origem da desigualdade. Então vocês compreendem por que é que de repente nós temos uma série de partidos marxistas no poder, seja porque estão governando, seja porque tem coalizão, tem conchavo, tem aliança, estão no poder, e por que é que esta horda de partidos marxistas estão impondo à sociedade brasileira uma agenda maluca de destruição da família. Ora, o povo brasileiro é cristão, profundamente cristão. O povo brasileiro crê na família. Isso não é uma ideia minha, isso daí você vê claramente o Datafolha fazendo pesquisa. Chegou à conclusão que 75% do eleitorado brasileiro tem ideias conservadoras com relação à família. Por exemplo, o eleitorado brasileiro está disposto a respeitar um homossexual, mas não sonha em ter um filho homossexual. Ele pode até estar disposto a redimensionar suas expectativas se descobrir que o seu filho é homossexual, mas ninguém diz, nossa, eu queria tanto que meu filho fosse homossexual. O brasileiro não é assim. E segundo esses senhores, por
ser assim, o povo brasileiro é preconceituoso, o povo brasileiro está alienado por uma ideologia opressora chamada cristianismo tradicional, e nós precisamos criar um cristianismo alternativo, um cristianismo do B. O que é o cristianismo do B? O cristianismo do B é aquele que não se encontra em lugar nenhum na Sagrada Escritura, na tradição da igreja de 2000 anos, mas que vai pegar frases, cacoetes linguísticos, parábolas, comparações do cristianismo, para implantar o projeto socialista de igualdade e vender isso como cristianismo. Isso é o cristianismo do B. Marx começou dizendo: religião, ópio do povo. Os marxistas atuais já descobriram: é impossível não ter uma religião. Tem que ter uma religião. Só que a gente entra na religião, parasita a religião, injeta um vírus lá dentro da religião e transforma a religião noutra coisa. Então, é um projeto de engenharia social. Então é por isso que o cristianismo tradicional é a maior pedra de tropeço que existe no caminho dos marxistas. O cristianismo tradicional precisa ser destruído o quanto antes. Eles tentaram isso. Na Espanha, por exemplo, na década de 30, teve a Guerra Civil. Milhares e milhares de padres religiosos, cristãos, católicos, leigos, etc., foram fuzilados na Guerra Civil porque eles queriam implantar o comunismo e destruir a religião cristã na Espanha. O que é que eles notaram? Que não funciona. O método da Guerra Civil Espanhola não funciona. Por quê? Porque você faz mártires. Se você comprar um livro chamado Martirológio Romano, compra lá, Martirológio Romano. Eu desafio você a abrir em qualquer dia do ano que não tenha, no prazo de uma semana, pelo menos 15 mártires espanhóis feitos pelos comunistas. Pode ser que naquele dia não tenha, mas no dia anterior tem, no dia depois tem. Ou seja, tem pelo menos 15 mártires espanhóis. Qualquer semana do ano. Basta, como que eu sei que são mártires espanhóis comunistas? Basta olhar a data, 1936. Você olha lá, mortos em 1936. Aí você olha lá, fulano de tal na Espanha, fulano de tal na Espanha, são mártires do comunismo. Fizeram milhares de mártires, milhares. Então os marxistas dizem, não adianta matar esses caras. Se nós marxistas, pegarmos a Igreja Católica e a gente passar com a patrola em cima deles, não adianta. Sanguis martyrum semen Christianorum. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então só tem um jeito. A gente não pode fazer mártires, a gente tem que fazer traidores. Nós temos que fazer com que as pessoas entrem no cristianismo, comecem a viver o cristianismo de um jeito que eles achem que aquilo lá é o cristianismo. Que Jesus era um Che Guevara que só não usava boina, usava uma coroa de espinhos. E que Jesus queria um projeto socialista. Nota de rodapé. Como que Jesus, antes da existência do capitalismo, era anticapitalista? Isso aí é uma façanha, né, que só o pessoal do cristianismo do B é capaz de inventar. Mas, fecha parênteses, voltemos ao texto. Gente, eles não querem o cristianismo. Eles querem um projeto social, ponto. A fidelidade deles não é com Cristo, não é com a igreja, não é com o Papa, não é com o magistério, não é com o seu absolutamente ninguém.
A fidelidade deles é com uma agenda e um projeto social de impor goela abaixo a nossa sociedade, quer nós queiramos, quer não, uma igualdade. E, portanto, só existe um jeito: implantar uma ditadura. Que é isso, padre? Claro. Mas pera lá. Como é que nós vamos ter igualdade se não houver ditadura? É impossível. Por quê? Porque a liberdade gera diversidade. Gera diferença. Todo projeto marxista socialista passa pela ditadura. Ou uma ditadura mais às claras, como na Rússia, ou uma ditadura no jogo democrático e na manipulação do jogo político e linguístico, como no Brasil, na Venezuela, etc. e tal. Mas está se querendo implantar uma ditadura no nosso país? Sim. E a culpa de quem está querendo implantar uma ditadura no nosso país chama-se marxismo. Por que é que eu digo, afirmo e não tenho mínima dúvida disso? Porque não é possível implantar uma igualdade sem ditadura. Se nós deixarmos a liberdade de vocês se vestirem como vocês quiserem, uns vão se vestir com as roupas mais chiques, outros vão se vestir com roupas mais humildes, não é isso? Uns vão se vestir com bom gosto, outros vão se vestir com mau gosto. Um vai ser um modelo, outro vai ser brega. Estamos de acordo? Hã? Muito bem. Para vocês serem iguais, eu tenho que passar uma lei e dizer: é obrigado a se vestir desse jeito. Como fizeram os marxistas comunistas na China. Todo mundo tinha que usar o uniforme bege. O país inteiro tinha que usar a mesma roupa. Não bastasse chinês já ter a mesma cara, ainda tem a mesma roupa. Como que você faz para identificar aquele povo? Eu não sei. Pelo menos aqui você diz aquela senhora de camisa vermelha, mas não tem. Para você implantar uma igualdade, só tem um jeito: implantando uma ditadura. Mas o que é que nós cristãos queremos então, se nós não queremos a igualdade? Nós queremos a justiça. E o que é a justiça? Unicuique suum. A cada um o seu. Então é evidente que para buscarmos o bem comum, por exemplo, se nós queremos o bem comum de nossa sociedade, existe uma linha de pobreza e miséria abaixo da qual uma sociedade não pode permitir que a pessoa caia. Ah, mas ele é um vagabundo, um beberrão, não quer saber de trabalhar, só quer saber de se drogar, não sei o que, etc e tal. Mas a sociedade não pode permitir que uma pessoa morra de fome. Mas ele não quer trabalhar. Paciência, nós vamos sustentá-lo. Existe uma linha de miséria e pobreza abaixo da qual não é possível descer, porque isto vai contra o bem comum da sociedade. Mas uma coisa é linha de pobreza e miséria, outra coisa é nós querermos que todo mundo ganhe a mesma coisa. Por exemplo, nesse sistema de recompensa, de subsídio governamental para famílias pobres, tem que haver um limite, gente. Por quê? Porque você termina criando um país que trabalha e um país que recebe a bolsa. E o país que recebe a bolsa vai ficando cada vez maior. E o país que trabalha cada vez menor. Porque as pessoas não têm estímulo nenhum para trabalhar. Para que trabalhar se eu posso viver a minha vidinha recebendo bolsa? E você começa a entender que isso está acontecendo, não é no cinema, é na vida real. É na vida real. Ora, mas nós não precisamos fazer que todo mundo seja igual, padre? Se os senhores forem ver a doutrina social da igreja, a igreja nunca pregou isto. Muito pelo contrário.
A igreja, em todas as encíclicas sociais da igreja, todas, absolutamente todas, condenou o marxismo e o socialismo como incompatíveis com a visão cristã de mundo. Me citem um documento papal que aprova o marxismo e o socialismo. Quer dizer que o senhor é capitalista selvagem? Resposta: não. Não só existe o capitalismo como alternativa nesse mundo. Existe exatamente a doutrina social da igreja. Que significa uma certa liberdade de mercado, com uma moderada intervenção do Estado, para exatamente promover o bem comum, princípios de subsidiariedade, a hipoteca social sobre a propriedade privada, porque tem em vista o bem comum. E assim por diante. Tudo isso está na doutrina social da igreja. Não estou negando a doutrina da igreja. O que acontece é o seguinte, é que quem escreveu as encíclicas da igreja não foram nem os marxistas, nem Lenin, nem Stalin, nem Che Guevara, nem Hugo Chávez e nem o Lula. A doutrina social da igreja, ela é independente desses senhores, e muito pelo contrário, a doutrina social da igreja sempre condenou o marxismo. O que não quer dizer que nós agora, então quer dizer que o senhor quer colocar os marxistas num campo de concentração e matá-los todos. Não, nós estamos numa sociedade democrática. Eu creio na democracia. Portanto, é necessário que exista a possibilidade das pessoas serem de esquerda. Só que acontece o seguinte, a esquerda tem que viver as regras do jogo democrático. Ela não pode jogar fora das regras do jogo democrático. E qual é o jogo democrático? Vamos lá. Política é a arte de buscar o bem comum. Muito bem. Como é que nós vamos buscar esse bem comum? Num sistema de representatividade democrática. Então, como é que nós vamos ter essa representação? Através de uma realidade chamada sistema partidário. O que é um partido? Um partido, gente. Os partidos foram criados, infelizmente, as coisas estão do jeito que o padre colocou na primeira palestra. Partido é o quê? É o local da luta de classes. Mas por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade de matriz marxista. O marxismo está tão arraigado na cabeça da nossa sociedade por causa das universidades, que todo mundo só vê na política e na sociedade uma coisa chamada luta de classes. Então partido de fato é o quê? Conflito de interesses. O partido vai o quê? Puxar, né, o tapete do outro o tempo todo. Isto é política partidária para a nossa sociedade, que é uma visão marxista. Então o padre está correto ao descrever que infelizmente está assim. Mas o que é o partido? Como foram fundados os partidos originalmente? Um partido é um primeiro ensaio de consenso. Como é que, fora da visão marxista, esquece luta de classes, fora da visão marxista, numa visão decente de sociedade, como é que se governa um país? Ora, nós temos grupos que se reúnem e começam um primeiro ensaio de consenso. Olha, tem esse grupo aqui que acha que o melhor para a sociedade é isso aqui. É um primeiro ensaio de consenso. Tem um outro grupo, outro partido, que acha que o melhor para a sociedade é aquilo ali. Então tem um grupo que acha que a intervenção estatal na economia a todo momento é a melhor coisa. O outro grupo acha que, não, quanto menos intervenção melhor, é a melhor coisa. Eles têm esse consenso, esses aqui têm esse outro consenso. Aí depois a gente elege essas pessoas, e essas pessoas se sentam num parlamento. E no parlamento vai se fazer o quê? Alianças e consensos que têm em vista o bem comum. Para quê? Para que a gente possa, então,
parlamentando, chegar a um consenso maior possível. O primeiro ensaio de consenso é o partido. Depois, no parlamento, se dá um consenso maior. Quando aquele consenso atingiu uma certa maturidade, se cria uma coisa chamada governo. E é por isso que o sistema parlamentarista é o sistema que melhor expressa uma visão democrática. Por quê? Porque houve o consenso daqueles partidos para que se governe naquela direção. Caiu o consenso, caiu o governo, se faz outro. De tal forma que não existe o dono do país. O que nós temos no nosso sistema político é o dono do país. O cara é eleito por 4 anos e por 4 anos ele é o dono do país. Ele tem um orçamento monstruoso na mão, ele compra o Congresso, ele compra o Judiciário, ele compra tudo, ele é o dono do país durante 4 anos. E ele vai montando a máquina para se perpetuar no poder. Essa é a tragédia que nós temos no nosso país. Qualquer um que já se colocou na política sabe isso. Os vários vereadores aqui presentes podem atestar perfeitamente aquilo que eu estou dizendo. O que é o legislativo nesse país? Nada. Um vereador quiser fazer qualquer coisa, a Câmara está na mão do prefeito, que compra a Câmara. E se um vereador não estiver de acordo com isso, ele está fora do jogo. Essa é a tragédia. O executivo é tudo no nosso país. O executivo é o dono. Você elege um prefeito, você elegeu um grupo que vai ser o dono da cidade durante aqueles 4 anos. Você elege um governador, você elegeu um grupo que vai ser o dono do estado durante 4 anos. Ora, o que é uma democracia? A democracia significa o seguinte, que o poder não está na mão de um grupo só. Né? Existe um sistema, eu nunca sei como dizer em português, checks and balances, sistema de contrapesos e sei lá o quê, que os vários poderes não têm o poder total. O executivo não tem o poder total, o legislativo não tem o poder total, e o judiciário não tem o poder total, e eles vão, né, se contrapondo um ao outro para que um não seja tudo. Mas como nesse sistema político que nós temos no nosso país ter isso? Ou seja, o sistema, a instituição política do Brasil, ela é feita de tal forma que ela propicia um sistema ditatorial. Ela propicia um sistema ditatorial. Porque o executivo é tudo. Então, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Nós podemos, em primeiro lugar, ter uma visão correta de política. A visão correta de política é o seguinte: buscar um consenso para que nós cheguemos ao bem comum. E esse consenso se obtém parlamentando, ou seja, conversando, dialogando, fazendo alianças, etc. e tal. E assim que é a política, assim que se exerce a política. E esse consenso, o Congresso se reúne e cria um consenso de solução. Daqui a 6 meses, quando nós adotamos uma solução, daqui a 6 meses nós estamos começando a enxergar os problemas que nós criamos com a nossa solução. Porque é assim, o ser humano é assim. Isso acontece na sua casa, isso acontece na administração da sua empresa, isso acontece em qualquer lugar. Você cria uma solução, pouco tempo depois você vê os problemas que você criou com a sua solução. O que é que nós temos que fazer? Recorrigir. Então, um partido, né, começou a criar problema porque investiu demais na intervenção estatal. Ora, o que é que seria normal? 6 meses depois que ele perca. Vocês exageraram na medida. Não está tendo consenso mais. Cai fora esse governo, se põe um outro governo. E assim vai se buscando o bem comum. Vai se buscando o bem comum. Onde o poder não esteja na mão de um grupo. Agora, qual é o problema do marxismo? O marxismo é um problema seguinte: é uma elite partidária que eles acham que sabem o que é bom para o mundo e nós somos menor de idade, nós não podemos entrar nessa história. Porque eles faremos tudo o que o senhor rei mandar. O que o senhor rei mandar, que é o partido,
né? Nós vamos ter que obedecer. Quer dizer, padre, você está fazendo uma caricatura horrível. Não estou fazendo caricatura nenhuma. Eles se descrevem assim. Se você nunca leu Antônio Gramsci, que descreve o partido como o novo príncipe, então você não sabe de nada de marxismo. Vai estudar. Gente, vamos aqui então costurar um pouco para que a gente possa abrir agora para perguntas e fazer um bom debate. Vejam. Política, família e igreja. Nós vimos que existe uma ideologia em ação. Essa ideologia que tem como finalidade última impor à sociedade uma igualdade antinatural, contrária à natureza das coisas, irrealista. Esta ideologia chamada marxismo, que quer impor a igualdade, ela está em ação no mundo. E um dos grandes obstáculos para impor a igualdade no mundo chama-se família. E aqui essa ideologia então bate de frente com a Igreja Católica, pelo menos com a Igreja Católica como ela é concebida tradicionalmente. Por quê? Porque nós católicos cremos na família. Nós cremos que a família precisa ser mantida. Nós cremos que essa é uma realidade que precisa ser mantida e estamos dispostos a dar a vida para que essa realidade seja mantida. Então isso significa o seguinte: só tem um jeito. Nós, católicos, sermos reduzidos à menoridade civil. Ou seja, se você é religioso, você não pode entrar no governo. Se você é religioso, se você tem valores religiosos, o Estado é laico. Fique de fora. Essa história de Estado laico é uma artimanha. É uma artimanha para dizer que nós que temos valores religiosos não podemos governar. Nós somos menores de idade. Bonitão, gostosão, cheio de poder, é quem? Quem é ateu, marxista, porque ele não tem religião, então se o Estado é laico, ele pode governar. Nós não. E se nós tivermos religião, temos que fazer de tudo para que ela esteja fechada em casa, dentro de um armário e esquecida. Para que quando a gente entre na vida política, entre numa mentalidade totalmente sem os valores religiosos. Mas isso é uma distorção. Por quê? Porque nós precisamos, sim, que os valores do povo brasileiro sejam os valores que governam o país. Se nós vamos ter uma democracia, se nós queremos ter uma democracia, nós precisamos que os nossos governantes representem os nossos valores, e não os valores de uma classe ideológica que tomou conta da cultura, tomou conta do Estado, e que impõe ao povo brasileiro aquilo que o povo brasileiro não acredita. Nós cremos na família, nós queremos a família. E então, o que devemos fazer? Na prática, não existem soluções fáceis. Na prática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sentar e estudar. Trate de estudar para realmente saber o que está acontecendo. Depois que você sentou e estudou, fez a sua tarefa de casa e compreendeu o que está realmente acontecendo no mundo, aí nós podemos começar, como leigos, elaborar um projeto de poder. Isso é um dos grandes problemas que foi criado dentro da Igreja Católica. O católico tem medo de ter o poder. Mas você não pode pensar o poder como um substantivo. Você tem que pensar o poder como um verbo. Você quer poder decidir como será a educação dos seus filhos? Você quer? Você quer poder ter a liberdade de viajar para onde você quiser? Você quer poder decidir quem vai mandar? Você quer poder escolher qual vai ser a política que decide os rumos do nosso país? Você quer poder praticar livremente a sua religião
em praça pública, poder fazer procissões, manifestar sua fé católica em público? Você quer poder, tudo isso? Então você quer o poder. Então nós precisamos de um projeto para chegar ao poder. Temos esse projeto? É evidente que não. Eu não estou aqui me propondo como solução de nada, eu sou padre. Eu entendo de reza, entendeu? Eu entendo de salvar as almas. Eu entendo desse negócio aí. E se eu entendo um pouco de política, como cidadão brasileiro que está aqui falando, não é? É porque a situação está tão ruim, tão ruim, tão ruim, os leigos estão sem fazer a tarefa de casa, que tem que vir um padre aqui para falar as coisas. Porque essa é a missão dos leigos. Esse é o sacerdócio de vocês. Vocês que precisam estudar, e vocês que precisam vir com uma proposta. Não é? Nós não estamos aqui propondo um clericalismo onde o padre será o manipulador e vocês serão as marionetes. A minha missão é simplesmente acordar as pessoas. Acorde, vai estudar, vai ver a realidade como ela está, não é? E aí você vai poder fazer alguma coisa. Última colocação. Vejam, existem alguns estudos que foram feitos, você vai encontrar isso num livro chamado Maquiavel Pedagogo. Esses estudos foram feitos mostrando que, para que uma mentira prevaleça numa sociedade, ela precisa ser hegemônica, ou seja, ela precisa ser total. Mas para que a verdade triunfe, ela não precisa ser total. Explico. Pegaram 9 atores pagos e uma cobaia que estava sendo pesquisada. A pesquisa era a seguinte: mostrava lá 3 copos de alturas diferentes. E você perguntava para os atores. O cobaia estava enxergando a coisa, ele não sabia que eram atores. Qual é o copo maior? E todo mundo indicava o copo errado, o que não era o maior. Esse daqui. Qual que é o maior? 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 Esse daqui. Quando chegava finalmente no cobaia, depois de 9 mentiras, mentindo que o copo maior era aquele que não era o maior, 84%, mais ou menos, eu me esqueço a estatística, mas é mais de 80%. 84% das pessoas diziam o copo errado. Eles iam junto com a mentira. Por quê? Porque 84% das pessoas não têm fibra moral suficiente para se opor a uma mentira unânime. Aí depois eles fizeram uma outra pesquisa. 9 atores, um cobaia. Desses 9 atores, 7 falavam mentira. E 2 falavam a verdade. Todo mundo dizia: qual copo maior? O copo errado, o copo errado, o copo errado. Quando chegava lá, não, que é isso, vocês estão todos malucos, todo mundo está vendo que o copo certo é esse daqui, o grande é esse. 2 falavam a verdade. Aí a estatística se inverteu. Mais de 80% das pessoas iam junto com aquela minoria que dizia a verdade e dizia: a verdade é que o copo maior é esse daqui, o correto. O que é que esse estudo nos ensina? Nos ensina que uma verdade, para que ela triunfe, ela não precisa ser unânime. Basta mostrar a verdade. Basta que alguém abra a boca e fale. Enquanto uma mentira, para ela colar, ela tem que ser hegemônica. Todo mundo tem que mentir ao mesmo tempo. Senão não funciona. É por isso, por exemplo, que estou dizendo isso para você ficar atento. É por isso que se você começar a dizer a verdade, você vai ser odiado, tá?
Eles falam de democracia, de debate, não sei o quê, mas ninguém quer democracia, ninguém quer debate, não. Por quê? Porque como eles estão implantando a mentira, eles precisam que todo mundo diga a mesma mentira. E se tiver uma voz dizendo o contrário, as pessoas, nossa. Isso acontece, por exemplo, até dentro da igreja. Não é? Você pega lá o site de um padre careca, chamado Padre Paulo Ricardo. Não é? Quem conhece meu site, levanta a mão. Muito bem, baixa a mão agora. Quem é assinante do site, levanta a mão. Os outros tomam vergonha na cara, tá? É uma propagandinha. Toma vergonha na cara, paga um pouquinho para a gente manter o negócio no ar, tá bom? Obrigado, volte sempre. Olha só. Você pega o site Padre Paulo Ricardo. Eu chego e digo, gente, isso que está aqui nesse livro amarelo, Catecismo da Igreja Católica, está valendo, tá? É verdade. Nossa! Quanta gente, eu já ouvi isso, testemunho, andando por esse Brasil afora, de Padre Paulo, eu pensava do jeito que o senhor está ensinando, mas eu achava que eu estava louco, porque todo mundo dizia o contrário. Aí quando eu vi o senhor dizendo assim, nossa, quer dizer que eu não estou louco, olha lá, o padre está falando o que eu penso, é para seguir o catecismo. Que legal! Por que isso? Por esse fenômeno que eu acabei de descrever. Então, quando você começa a acordar as pessoas para a mentira e a loucura do marxismo, e o quanto o marxismo quer acabar com a família, e, portanto, no processo ele precisa transformar a igreja e o cristianismo no cristianismo do B, né? Um cristianismo alternativo, pervertido, colocar um vírus dentro do cristianismo e transformá-lo em garoto propaganda dos valores marxistas. Quando a gente diz, olha isso, gente, é claro que você atrai para si um certo ódio. Porque existem pessoas que com boa ou má vontade, de bom coração ou de mau coração, estão seguindo isso há muito tempo. Eu me lembro da história de um aluno de economia. O aluno de economia foi na universidade e a professora de economia, ela era de uma escola econômica lá, intervencionista, marxista, não sei o quê. E o aluno então veio com a prova matemática de que aquilo que ela estava propondo era impossível. Olha aqui, professora, a escola austríaca de economia já mostrou que isso que a senhora está dizendo é maluco, isso não existe, isso não se sustenta. Vou provar para a senhora matematicamente. É o seguinte, mostrou para ela que a economia marxista é uma furada. Mostrou por A mais B matematicamente. A mulher foi, entrou em crise. Um mês depois, o aluno perguntou para ela, e aí, professora, como é? A senhora vai mudar ou não vai mudar de opinião? Resposta dela, fulano, eu vi seu argumento, eu fui estudar, você tem razão, mas eu não posso mudar. Por quê? Porque eu tenho a minha vida inteira construída em cima dessa outra teoria. Eu fiz tese de doutorado, pós-doutorado, graduação, cursos, todo o meu currículo está em cima dessa teoria. Você está me pedindo para eu começar do zero. Então, infelizmente, vocês vão encontrar pessoas assim, que enxergam a verdade, mas já que eles construíram uma identidade social em cima da mentira, não vão ter brio, não vão ter qualidade moral suficiente para mudar de vida. Então, gente, não vamos criar briga com essas pessoas, né? Rezemos por elas, que elas mudem, né? Que, conhecendo a verdade, mudem de vida. Vamos cumprir a nossa missão. E qual é a nossa missão? Primeira coisa, estude bem. Estude as fontes. Veja as coisas como elas são de verdade. Vá lá nas fontes, documentos que o professor Felipe Neri colocou aqui para vocês, etc e tal. Conheçam as coisas. Frequentem, né, na internet, bibliotecas, comprem livros, estudem. E ajudem as pessoas a saírem da mentira. A verdade é contagiante. A verdade brilha. E a verdade salva. Deus abençoe vocês.